Olá, olá, personas! Bem-vindos ao Séries Podcast. E no episódio de hoje, nós vamos fazer o bolão do Emmy 2020 nas categorias de comédia e drama. Eu sou o Frâncio e as pessoas ficam me fazendo perguntas para as quais eu não sei as respostas. Eu sou o Osmio e necessidade não é desejo. Eu sou o Silício e não chamo as pessoas para sair, apenas digo aonde vamos. Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui em mais um Séries Talkcast, continuando o nosso bolão do Emmy. E hoje falaremos das categorias de comédia e drama. No episódio passado, falamos sobre as minisséries. Para abrir esse Séries Talkcast, falaremos sobre a categoria comédia. Começarei citando as melhores séries de comédia. E elas são Curb Your Enthusiasm, Vem Vai, não tem. Disque Amiga para Matar, The Good Place, Insecure, O Método Kominsky, Um Pequeno Ranço, The Marvelous Mrs. Maisel, Schitt's Creek, ou Riacho de Cocô, e também What We Do in the Shadows. E já abrindo a votação, eu acredito que, pelo histórico, e também porque nossa, me confundi. E algumas competidoras eu não coloco tanta fé assim nessa categoria. Talvez o Método Kominsky, por uma questão pessoal, não gosto muito dessa série. Mas eu acredito que The Marvelous Mrs. Maisel levará o prêmio da noite, senhoras e senhores. E eu começo o meu discurso já falando o seguinte: que para quebrar esse preconceito que nós temos que em relação à comédia seria menor do que o drama, porque nós podemos ver que a mais indicada foi o Watchmen, e a segunda mais indicada não foi um drama, foi uma comédia, que foi Marvelous Mrs. Maisel, com 20 indicações. Então você vê que as comédias ali também estão vindo muito mais bem produzidas e muito interessantes para toda a audiência. E assim, para mim a lista de comédia desse ano tá muito boa. Eu só não gosto de uma delas, que é What We Do in the Shadows, eu achei realmente bem desnecessário. Quando chegar na parte de roteiro eu falo um pouco mais sobre isso. E eu acho que a aposta segura seria aí The Marvelous Mrs. Maisel, porque já ganhou. Foi a única dessa lista que já ganhou alguma vez. Mas a gente tem coisas consagradíssimas aqui de Emmy. Nós temos Curb Your Enthusiasm, que já tá na 10ª temporada. A gente tem Insecure, que é uma série muito boa, que é a primeira vez que foi indicada ao Emmy. E tá na 4ª temporada já. Disque Amiga para Matar também, primeira vez. The Good Place. Eu gostaria de votar em The Good Place, porque é a última temporada, a última chance. Eles foram indicados quase todos os anos da série. Mas outra série que também chega ao fim este ano é Schitt's Creek. E Schitt's Creek, eu estava pronto para chegar nesse programa e só falar mal dessa série. Só que investe mais tempo, apaixona. Por quê? Eu acho que eu entendi por que Schitt's Creek foi muito mais valorizada no final do que no começo. Porque o que importa é a evolução dos personagens. Enquanto eles chegam no final, você vai se importando. Eu já vou admitir, chorei algumas vezes com Schitt's Creek. Uau! Eu achei que seria uma série tão ruim, mas eu me abri a Schitt's Creek e... Você chorou com o cocô, é isso. É isso. Eu chorei com uma família de ricos excêntricos que vão para uma cidade X. E é maravilhoso. Pra mim, eu gosto mais de Marvelous Mrs. Maisel do que Schitt's Creek. Mas eu acho que Schitt's Creek vai ganhar, porque também é a última temporada e tá todo mundo falando. Seguindo esse comentário, eu digo que nunca tive, não tem, a sensação de que drama é superior à comédia. E, inclusive, digo que a animação também não é inferior a drama, muito menos a qualquer série de live action. E o meu voto, que eu acredito que vai ser o primeiro colocado, é The Good Place.
Porque desde o começo essa série mostrou o potencial dela. E agora que chegou no final, mostrou pro público, pros espectadores, que dá pra terminar uma série de uma forma muito satisfatória. Uma satisfação que, infelizmente, a gente não viu em outras séries, como Game of Thrones. Mas que The Good Place mostrou. Agora tem que te interromper. Meu Deus do céu! Tem que te interromper porque, olha, denúncia, João Kleber. No programa passado, você, Silício, disse que o final de Game of Thrones havia sido justo e complementou. Havia sido justíssimo. Portanto, se retrate agora sobre. Aquela porcaria foi. Enfim, a hipocrisia. Acredito justíssimo. Say what? Não foi um final de chorar excepcional, mas foi um final justo, um final que agradou todo mundo um pouco e ao mesmo tempo desagradou a todos. Foi um final justo, justíssimo. Digo complemento, justo e justíssimo. Olha, eu já adianto. Nós vamos futuramente no Sério Cast falar de Game of Thrones e quando chegar no final, eu vou repetir essas palavras amargas, porque foi muito ruim. E a gente volta ao final de Game of Thrones toda vez. Não, mas agora eu queria comentar, puxando, que se a gente perceber aqui, The Good Place é o único que lá nos Estados Unidos seria de um canal aberto, que é a NBC. Todos os outros são de canais fechados ou de streaming. Isso é interessante notar. Neste embalo, nós vamos para a melhor atriz em série de comédia, que nós temos Catherine O'Hara, por Schitt's Creek, Rachel Brosnahan, por The Marvelous Mrs. Maisel, que já ganhou, Christina Applegate, por Diz que Amiga para Matar, Issa Rae, por Insecure, e Linda Cardellini, Diz que Amiga para Matar, e Tracee Ellis Ross, por Blackish. Nessa lista aqui a gente percebe que talvez as duas de Diz que Amiga para Matar dividam votos, mesmo que assistindo Diz que Amiga para Matar, elas fazem muito mais drama do que comédia. Mas nenhum problema com isso, gosto de Diz que Amiga para Matar. Issa Rae, Insecure. Eu acho que eu adoro ela Insecure. Nunca ganhou, já foi indicada várias vezes. Mas também acho que não é o ano. Rachel Brosnahan já ganhou, não precisa ganhar de novo. Então, minha aposta é na Catherine O'Hara por Schitt's Creek. Ela é uma atriz super veterana já de Hollywood. E em Schitt's Creek ela faz... No começo eu não gostava do papel dela. Só que você vai aprendendo a gostar muito. E ela acabou se tornando a minha personagem favorita de Schitt's Creek. E mesmo eu não tendo assistido a temporada final, porque ainda não está disponível no Brasil, só consegui assistir até a quinta temporada, eu acho que o trabalho dela até a quinta temporada é sensacional. Então eu vou em Catherine O'Hara por Schitt's Creek. Eu concordo com o Frâncio. Catherine O'Hara, que não é o primeiro papel que eu conheço dela. Ela também esteve em Desventuras em Série, o Silício há de se lembrar. Foi a doutora Orwell, na temporada sobre a Serraria Alto Astral. E desde aquela época, eu já vi ela como uma ótima atriz, muito divertida. O Frâncio criticou ela, mas eu não vi desse jeito. E por isso eu voto nela também. E sobre Diz que Amiga para Matar, eu acho que, é uma opinião, que quando você tem mais de um de ator principal indicando, eu acho que isso pode dividir os votos muito mais do que em ator coadjuvante. Porque se é um ator principal, ele vai ter muita presença. Então, se você indica automaticamente várias pessoas com essa presença, na minha concepção, naturalmente, isso vai dividir. Não tem jeito. Talvez ator coadjuvante, possa se destacar um pouco mais ou menos. Mas, se foi decidido para serem dois atores ou atrizes como principais, então, na minha concepção, vai dividir. Não, e eu quero complementar o que você falou, que eu não sei porque eles não fizeram essa tática. Porque, por exemplo, o Método Kominsky são mais ou menos dois protagonistas, mas um se indicou a principal, que é o Michael Douglas, e outra coadjuvante, que é o Alan Arkin. Eu não entendi porque eles não fizeram isso com o Diz que Amiga para Matar. Eu acho que as duas teriam muito mais chance do que as duas na mesma. Concorrência de potencial, eu digo. Mas meu voto pra
essa indicação, essa luta pela excelência, vai para Rachel Brosnahan, porque ela já atingiu as expectativas do Emmy, conseguiu ganhar anteriormente, e eu acho que ela consegue ganhar de novo. Eu não tenho muito embasamento para falar de todas essas séries, porque eu não assisti a maioria, admito. Mas meu instinto, meu coração fala que ela vai vencer. Aí falei aqui, um pouco hipócrita, porque a Catherine O'Hara também já ganhou um Emmy. Eu acabei de ver aqui uma série de 1980. Ou seja, precisa renovar o armário de prêmios que ela pode ganhar nessa temporada final. Renovar o armário. Continuando, temos a sessão de melhor ator em série de comédia. Os concorrentes são Anthony Anderson, Blackish, Don Cheadle, de Black Monday, Ted Danson, de The Good Place, Michael Douglas, o método Kandinsky. Não. Michael Douglas, o método Kominsky. Eugene Levy, de Schitt's Creek. Rami Youssef, de Rami. E o meu voto de primeiro colocado vai para Ted Danson, de The Good Place. Eu assisti poucas séries, assisti, creio que 2 dessa lista, e eu acredito que o Ted Danson mostrou uma evolução do personagem eu não sei de outro ator que poderia fazer igual, talvez pudesse, mas o ator conseguiu interpretar o papel de uma forma que se encaixou muito à história no geral. Eu acho que dessa categoria, talvez seja a categoria que eu menos assisti coisas. Eu não assisti 2, que é o Anthony Anderson e o Don Cheadle. Don Cheadle, ele já recebeu várias indicações ao Emmy, nunca ganhou, por isso. Eu nunca assisti Black Monday, mas eu assisti a série que ele era indicado anteriormente, que era House of Lies. Não gostei. Anthony Anderson sempre aqui por Blackish. Essa lista, inclusive, muito parecida com o ano passado. Vamos lá, Michael Douglas, gosto, mas talvez não é essa temporada. Ted Danson. O final dele, inclusive o M-Tape dele, é o último episódio. E o final dele é tão bonito. Sabe, você vê o brilho no olhar dele quando acontece certa coisa que ele estava desejando, é muito bonito. Mas eu acho que essa categoria vai ficar entre o Rami Youssef e o Eugene Levy, o Schitt's Creek. O Eugene Levy, eu tinha problemas com ele talvez a maior parte do Schitt's Creek eu tive problemas com ele. Porque, se você ver, pesquisei a foto dele no Google. A sobrancelha dele é muito expressiva. Que sacanagem com o Eugene Levy. Ele faz umas caras e bocas que eu achava muito desnecessárias. Chegava no plot dele, eu falava, nossa, melhor voltar pra outro. Calma aí, gente, que a bateria do computador tá pouca. Corre pela sua vida. Calma, Jimmy. Eu ainda tenho que te criticar mais. Eu não sou o Eugene Levy. Mas eu assisti no especial de Natal de Schitt's Creek, que nem um episódio que conta, é o especial de Natal. É tão bonito. No final da 4ª temporada que tem esse especial de Natal, e é tão legal, e ele tá tão bem no papel, que eu comecei a gostar. Mas, como eu acho que Schitt's Creek vai ganhar muitas outras categorias que eu vou apostar depois, eu acho que vai pro Rami Youssef nessa categoria, é minha aposta. Porque ele ganhou o Globo de Ouro no começo desse ano, e a 2ª temporada de Rami é muito superior à primeira temporada. Ele não foi indicado pela primeira. Ele ganhou o Globo de Ouro pela primeira, mas ao Emmy ele não foi indicado ano passado. E a 2ª temporada é tão superior, mas tão superior, e ele tá tão legal, sabe? Que eu acho que ele merece ganhar. E também pela representatividade, por ele ser uma pessoa de origem islâmica, etc. Bom, eu estava entre Ted Danson, de The Good Place, e o Eugene Levy, Senhor Sobrancelhas. Mas eu vou conseguir isso nessa. Eu acredito que Ted Danson vai levar por The Good Place. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de emitir aqui a minha nota de raiva ao senhor Michael Douglas, de Método Kominsky. Por quê? 2 coisas. Primeiro, no bolão do Emmy ano passado, que tava postando só com França, eu coloquei o Michael Douglas, crente que o miserável ia ganhar. E foi por causa dele. Eu acho que foi uma diferença mínima que eu não levei o bolão do ano passado. E outra coisa, o Método Kominsky
essa série não é boa. Não é. Não, é muito não. Ela é muito boa. Ah, Não. Essa série é ruim. É ruim. E o Ela Michael só Douglas é não vai ganhar. graça. Ela atinge o potencial dela. Que gatinho de potencial. Não. Essa série é ruim. Osmil, quantos episódios você assistiu? Não. A mesma quantidade que vocês assistiram. Eu assisti a série toda. O quê? Caraca, realmente. Não, é a mesma análise que eu fiz sobre a Casa de Papel. Poucos minutos já me deram minha resposta. É ruim. Sua falta de fé de Darth Vader uma vez. Isso é falta de fé. Não. The De fato, eu tenho Convention falta de é fé. muito Eu bom. tenho falta de fé no Michael Douglas. Ah, não. O episódio que o Michael Douglas usou como M-tape dele é muito bom, é muito engraçado. Porque ele tá, tipo, numa relação sexual, etc. E ele precisa do remédio. Vocês sabem pra fazer o quê? A audiência já entendeu. E ele encontra com um policial no meio. Aí tem toda uma conversa e tem uma situação constrangedora. É tão engraçado. E o Michael Douglas tá tão bem que eu acho que esse hate é desnecessário. Ah, não, lamento. Michael Douglas. Mas, seguindo, nós temos a categoria de melhor atriz coadjuvante em série de comédia. E as indicadas são Alex Borstein, por The Marvelous Mrs. Maisel, Darcy Carden, por The Good Place, Betty Glipping, ou Gipping, por Glow, Marin Hinkle, por The Marvelous Mrs. Maisel, Holland Taylor, por Hollywood, Kate McKinnon, por Saturday Night Live, essa série que não acaba nunca, Annie Murphy, por Schitt's Creek, e Yvonne Orji, por Insecure. Bom, e nessa categoria eu aposto, tenho certeza absoluta, bato na mesa, pode vir cobrar depois, que quem ganha é Holland Taylor, em Hollywood. Olá a todos novamente, aqui é o padeiro e editor do Seristocast. Eu tenho que fazer uma pequena intervenção porque, neste momento, nem o professor Pasquale seria suficiente. Você vê que o indivíduo está alterado quando ele começa a falar de minisséries na categoria das séries. Você vê que a pessoa nessa categoria, realmente nosso queridíssimo Osmio, ele fez uma escolha totalmente preparada, nada improvisado. A gente vê que para essa categoria estava já pensando em quem apostaria, então, parabéns, Osmio. Você vê que o indivíduo está alterado nessa parte. Mas o quê? Eu tenho certeza absoluta, pode confiar. Ixi, então eu copiei errado aqui. Eu copiei errado! Que vergonha! Isso vai ficar. Vai pro podcast. Ele ficou no programa passado. Só tem que cortar quando eu falo, senão vai ser esse clima aqui. Então, peraí. Eu não posso votar ela por motivos óbvios. Motivos que ela não foi indicada. Então, eu tenho fé, eu aposto, eu tenho certeza que quem ganha é Yvonne Orji, por Insecure. Seu coração manda? Meu coração manda, exatamente. Mas olha, gente, aquela moça de Hollywood também merece ganhar, não sei se aposta nela, mas... Eu também não votou nela, votou na Toni Collette, mentiroso. Votei na Toni Collette, é verdade, mas tomara que ela ganhe também, que todas ganhem o prêmio, todas merecem. E o meu voto vai novamente para The Good Place. Diga a Janet e ela desaparecerá. Portanto, eu voto na atriz dessa personagem, Darcy Carden. Portanto, digo The Good Place. Mas, acima disso, eu gostei muito da personagem que ela fez. E foi uma história de superação, porque meio que ela é praticamente um robô. Só que ela conseguiu superar isso. E a atriz fez com que a personagem agisse de uma forma que a história precisasse com que ela agisse. Por isso, eu acredito que ela vai ganhar. Corretíssimo, Silício. Pra mim, não, mas eu não falei, esse não é meu voto, mas vamos lá. A Janet, pra mim, é muito boa. Inclusive, a primeira indicação dela deveria ter sido indicada ano passado pelo episódio Janet, que é muito bom, que ela faz 349 personagens. É muito bom.
Vamos lá. Aí eu tenho que trazer algumas informações aqui. Vocês sabem que eu sou essa pessoa. Não. Vamos lá. A Alex Borstein, de The Marvelous Mrs. Maisel, ela ganhou os últimos 2 anos. Ou seja, se Marvelous Mrs. Maisel está na 3ª temporada, ela ganhou por todas as temporadas até agora. Então, talvez seja uma concorrência. Eddie Murphy, também a primeira indicação pela série. Eu adoro ela em Schitt's Creek. Eu shippo tanto o casal que tá com ela, que é inacreditável. Eu também gosto da Yvonne Orji, gosto da Mary Hinkle, gosto... A Kate McKinnon, inclusive, ela ganhou... Antes da Alex Borstein ganhar, ela ganhou 2 anos seguidos. Então ela também já é uma vencedora nessa categoria. A Barry Gilpin por Glow foi indicada todas as temporadas de Glow. Não vai ganhar e Glow vai acabar ano que vem, então tá acabando a chance. Mas... essa é uma das categorias mais difíceis de votar e não sei. Eu não sei o que fazer. Ai. Faça como eu, siga o seu coração. Porque Ou ela vote alguém das minisséries. Ela é boa em todas as temporadas de The Marvelous Maisel. Ela poderia ganhar de novo. Mas eles vão dar 3 vezes? Já não basta? Então, eu vou dar o voto de confiança. Eu vou na Darcy Carden de The Good Place. Já que você falou do episódio Janet, eu complemento falando que a atriz não tá concorrendo por ter feito o papel de Janet. Ela tá concorrendo por ter feito o conjunto Janet. Porque ela interpreta várias personalidades diferentes no mesmo conjunto que é a própria Janet. Porque tem a Janet do mal, a Janet do bem. Tem todas aquelas 40 Janets ali que foram morrendo aos poucos pela juíza. Então ela vai ganhar porque ela consegue interpretar de uma forma muito fiel, de uma forma muito boa, os diversos personagens que o papel dela carrega. Não, certíssimo. Verdade mesmo, porque... inclusive, esse episódio que ele citou é o M-Tape da Darcy Carden. Então, ela tá maravilhosa. Eu tenho fé na Yvonne Orji, ela vai conseguir, eu acredito nisso. Osmio. Ela é muito boa, mas não vai ganhar. Que absurdo. Se ela ganhar, eu vou esfregar isso na cara de vocês. Por mais que eu perca o bolão, vai ser uma vitória moral, tá? Gosto dela, mas infelizmente... Então, seguindo, depois disso, temos ator coadjuvante em série de comédia. Temos o Dan Levy por Schitt's Creek, Mahershala Ali por Remy, Tony Shalhoub por The Marvelous Mrs. Maisel, Sterling K. Brown, The Marvelous Mrs. Maisel, Alan Arkin, O Método Kominsky, Kenan Thompson, Saturday Night Live, Andrew Brower por Brooklyn Nine-Nine e William Jackson Harper por The Good Place. Vamos lá. William Jackson Harper gosta, mas não entendo o motivo de estar aqui. Polêmico. Então, o Tony Shalhoub ganhou ano passado. Mas eu acho que nessa temporada de Marvelous Mrs. Maisel, ele não está tão bem como ele estava na segunda temporada. Eu tenho alguns problemas. Talvez se um dia a gente fizer um programa de Marvelous Mrs. Maisel, eu comente sobre. Mahershala Ali, ele é um grande competidor, porque vamos pensar que ele está muito em alta, porque ele já tem 2 Oscars na prateleira de prêmios, que a gente estava comentando no armário de prêmios. Então ele tá super em alta. Em Remy, ele é muito bom. Inclusive na M-Tape dele é um episódio totalmente... ele sai uma viagem muito louca e é muito legal. Mas, por toda a representatividade do Daniel Levy, ele é roteirista da série, ele é diretor da série, criador da série, produtor executivo, e ao mesmo tempo ele representar uma pessoa pansexual em uma série. Inclusive ele ganhou um prêmio da comunidade LGBT por esse papel. Eu acho que o Daniel Levy vai ganhar pro Schitt's Creek. Eu estava pensando em votar em Andrew Broder, de Brooklyn... Caraca, eu tô igual a Cebolinha, não é possível. Andrew Broder, de Brooklyn Nine-Nine. Mas o discurso do nosso queridíssimo Frâncio me convenceu do contrário. E assim como ele, eu acredito que Daniel Levy vai levar o Emmy. Eu discordo de ambos. Eu fiquei muito em dúvida nessa categoria, porque tem 2 personagens aqui que eu gosto muito, que é de The Good Place, o Chidi, o William Jackson, e o André Browder.
de Brooklyn Nine-Nine, que é o Capitão Holt. O meu voto acaba indo pro André Browder, de Brooklyn Nine-Nine, porque ele é um dos personagens mais cômicos da série. A representatividade LGBT que ele faz e a história do personagem em si, que ele representa, de evolução na polícia e uma sociedade machista e uma sociedade racista, é muito boa, é muito impactante. E isso fez com que eu votasse nele ao invés do Tyrion, o William, porque o William, o personagem dele, me tocou bastante também, principalmente pela filosofia dele em relação a Eleanor, em The Good Place, mas acabou não superando o Capitão Holt. Também concordo, e eu acho que o Andrew Brower ele pode ganhar até uma força, porque ele é um chefe de polícia, gay e negro, e a gente tem todo o contexto de 2020, dessa coisa do Black Lives Matter, da violência policial nos Estados Unidos, que está muito em foco, então ele realmente pode ganhar um destaque por causa disso. E também ele já foi indicado outras vezes por séries de comédia. Acho que ele já tem uns 11 indicações, mas nunca ganhou. Temos agora a categoria de melhor direção em série de comédia que nós temos. Gail Mancuso por Modern Family, temporada 11, episódio 18. Remy Youssef por Remy, quarto episódio da segunda temporada. Andrew Civigini e Daniel Levi por Schitt's Creek, o 14º da sexta temporada, o último da série. Marty Sheckman por The Great, o episódio piloto. Amy Sherman Palladino, The Marvelous Mrs. Maisel, quinto episódio da terceira temporada. Daniel Palladino, The Marvelous Mrs. Maisel, sétimo da terceira temporada. E James Burrows, Will and Grace, 16º episódio da 11ª temporada. Então, meu voto nessa categoria, eu acho que vai para uma pessoa que já ganhou nessa categoria, por The Marvelous Mrs. Maisel, e eu acho que vai ser a Amy Sherman Palladino pelo episódio 5. E eu tenho alguns problemas com esse episódio, porque quando eu assisti ele, antes de sair todos os indicados ao Emmy, faz um tempo. Esse é um episódio, ele é muito... Sabe aquele episódio que não acontece muita coisa, mas tem muita essa contemplação? Só que eu acho que pesaram a mão pra mostrar a parte técnica da série. Então tem alguns momentos de câmera que tem só um pessoal dançando e ficam 5 minutos nisso. Me parece um pouco exagerado só pra ter o brilho técnico, sabe? Mas eu acho que isso vai chamar a atenção dos votantes, e Marvelous Mrs. Maisel já ganhando essa categoria, acho que vai ganhar de novo. O meu voto vai para Gail Mancuso, de Modern Family, mas eu gostaria de comentar sobre a indicação do Remy Youssef, de Remy, porque, como Franço já disse anteriormente, ele já fez muitas coisas para a mesma série. Ele atuou, ele dirigiu, como nessa categoria, e por ele ter feito várias coisas, eu não acho que ele vai acabar ganhando em várias coisas. Embora o meu voto não tenha sido pra ele tem grandes chances de ganhar em uma categoria anterior. Por isso eu acho que na direção ele não vai conseguir. Bom, o meu voto mantém um padrão. Vocês podem ver que eu votei em várias... Essa série eu votei em várias categorias. E eu acredito que Andrew Civigino e Daniel Levi vão levar o prêmio na direção desse episódio de Schitt's Creek, porque a finalização da série, uma série que, como o próprio Franço havia dito, ela evolui com o tempo. Eu acredito que a evolução dela não se limita apenas aos personagens em si. A série, de forma geral, evolui também. Era o comentário que eu iria fazer. Que, além dos personagens evoluírem, a técnica cinematográfica da série melhora durante as temporadas. Então, e o Daniel Levi, você percebe que, por exemplo, ele foi assumindo funções. Então, no começo ele era só produtor, ele criou, depois ele virou produtor, depois ele foi para roteirista, depois ele começou a ser assistente de direção, depois ele começou a ser diretor. Então, realmente, ele tem muita chance. Mas agora eu queria comentar rapidamente sobre o episódio, sobre duas curiosidades. Nesse episódio, o quarto de Remy, assim, eu achei os outros episódios tão bons dessa temporada, e o Remy Youssef dirigiu outros episódios.
Eu não entendi porque ele escolheu esse, eu achei um episódio bem mediano. Porque pra mim tava muito bom, aí veio o quarto episódio e deu aquela barrigada na história. Não gostei muito. E eu acho que o Osmio pode falar um pouco sobre isso. Que o diretor de The Great, que é uma série que eu amei, mas não votei, porque foi pouco nomeada, que é o mesmo diretor. Buguei. Não, errado. Errei rude. Não, é isso. Para no M. Pronto, tá bem. Say what? Não, eu ia comentar que a aposta do Silício, ela é boa também, porque Modern Family já ganhou e o Gianni Mancuso também já ganhou por Modern Family. Então, é uma aposta e também é o final da série. Mas agora, seguindo então para a última categoria de comédia do Emmy 2020, iremos para melhor roteiro. Sendo que temos Schitt's Creek, o episódio Happy Ending. Temos também Schitt's Creek, The Presidential Suit, The Good Place, Whenever You Are Ready, The Great, com o episódio The Great, What We Do in the Shadows, com Collaboration, What We Do in the Shadows, com Ghosts, e, mais uma vez, a terceira indicação, What We Do in the Shadows, com o episódio On the Run. Vamos começar falando, gente. Por quê, né? 3 episódios de What We Do in the Shadows. Assim, eu também posso dar minha parcela de culpa que eu não cheguei até a segunda temporada, porque eu achei muito ruim o primeiro episódio. Então talvez melhore exponencialmente. Mas eu achei, não sei, 3 episódios e não indicar nenhum de Marvelous Mrs. Maisel também. Meio pesado de bolas. Os últimos episódios da terceira temporada são muito bons. Bom, emendando então, eu acredito que nessa categoria, talvez como um prêmio de consolação, porque coitada de The Great só foi indicado em 2 coisas, que é direção e roteiro, eu acredito que justamente The Great pode levar em roteiro de série de comédia. Talvez como um prêmio de consolação, porque é uma série muito boa. Não é assim, o Hulu é um streaming grande, mas é muito maior lá fora do que aqui no Brasil. E é uma série que, por ser do Hulu, muita gente não assiste. E uma curiosidade, inclusive, é que o mesmo roteirista desse episódio, The Great, é o roteirista de A Favorita, que é um filme que tem a Emma Stone, a Olivia Colman e a Rachel Weisz. E sobre A Favorita, rapidamente, que é um filme que eu gostei bastante quando assisti. O roteiro é muito bom, mas o que me chamou a atenção também, além do roteiro, foi a direção. Principalmente na parte final do filme, porque ficava meio... Eles misturam algumas cenas, o som vai se misturando e fica uma cacofonia, assim, você fica meio confuso. O final também é algo interpretativo, assim, o final é claro, mas o que passa na cabeça dos personagens, quanto ao que eles estão sentindo sobre a conclusão do que é apresentado no filme, é bem interpretativo. Um elenco de peso. Inclusive, uma dessas atrizes vai dirigir um reboot de Gêmeos Dupla Obsessão, sem muitas novidades por enquanto. Mas essa era a curiosidade, que o mesmo roteirista de A Favorita é o The Great, e o roteiro, inclusive, é muito bom. Tem muita sátira, humor e etc. Que episódio, senhoras e senhores, o último de The Good Place, quando estiverem prontos. Foi um final de série, como eu já disse antes, muito tocante. Foi um final de série muito bom, que arrancou lágrimas de muitos telespectadores, muito do público. Eu não chorei, eu sou meio seco para telas, mas foi um final que mexeu comigo. E por isso o meu voto de primeiro lugar, eu acredito com convicção de que vai ganhar, porque eu não tenho nenhuma crítica pra ele. Foi o episódio mais longo da série, inclusive, que durou 54 minutos, enquanto outros duravam de torno de 20, 22. E eu não esperava que duraria tanto, mas foi justo durar muito, porque finalizou a história de um jeito muito interessante, muito bom. Eu não poderia concordar mais com o Silício sobre o episódio
The Good Place, não vou me alongar muito porque ele já falou tudo. Michael Schur já tem Emmys, que foi a pessoa que escreveu o episódio, que é o showrunner da série, por The Office e outras coisas, e Saturday Night Live, inclusive. Mas o meu voto, eu vou votar para diferenciar. Eu vou em Schitt's Creek, no episódio final, Happy Ending, porque eu acho que, pelo menos do que eu assisti até agora, os finais de temporada sempre são muito emocionantes. E, como é o final da série ainda, então deve ser muito mais emocionante. E é escrito pelo Daniel Levy e co-escrito com outra pessoa. Então eu acho realmente que vai ganhar, principalmente por ser o final da série. Comentando sobre o episódio de The Great, indicado, comentado pelo Osmio, eu acredito que não vai ganhar. Porque eu não acho que seja a hora de The Great. Eu acho que num Emmy futuro vai ser indicado de novo e vai ganhar numa próxima tentativa. Como outras séries aqui que foram indicadas e que tem muito potencial atualmente para ganhar e que foram indicadas anteriormente e acabaram perdendo, eu acho que The Great vai ser uma delas. Nessa direção, eu acho que vai acabar perdendo. Seguindo então agora para a segunda parte do nosso podcast, iremos agora para as categorias de drama, que acredito que nós teremos, na minha opinião, estão um pouco mais concorridas. Tivemos algumas conversas interessantes nos nossos indicados de comédia, mas drama para mim tá mais interessante ainda. De fato, drama eu me senti muito mais indeciso do que em comédia. Tem muitas séries aqui muito boas, que mexeram muito comigo. E que eu acredito que vão ganhar várias. Eu não sei ao certo quais vão ganhar. Eu fui no meu coração, segui meu coração, mas eu ainda estou muito dividido. Por isso que essa categoria eu não digo com convicção todas as minhas vitórias. Olha, eu vou na margem contrária. Eu que poderia falar que drama estava mais concorrido, mas acho que comédia esse ano está muito mais concorrido. Eu acho que pra mim, drama tem umas cartas já marcadas. Eu acho que vai ganhar. Já tem já tem a tendência a ganhar, eu acho que vai continuar ganhando. Mas vamos puxar já os indicados a melhor série de drama. São 8 indicados. Nós temos Succession da HBO, Ozark Netflix, The Crown Netflix, Better Call Saul da AMC, The Handmaid's Tale do Hulu, The Mandalorian do Disney Plus, Killing Eve do BBC America e Stranger Things Netflix. Meu voto talvez não surpreenda os meus colegas de podcast, Seguício e Franço, porque eu votarei em The Crown. Não sei se The Crown de fato vai ganhar, mas é uma série que eu gosto bastante. Todo Emmy que eu comento sobre a aposta The Crown, nem sempre ganha, mas eu tenho muita fé em The Crown. E uma série que eu gostaria de comentar rapidamente é The Mandalorian, que é uma série do Disney Plus. A primeira série do Disney Plus aparecendo aqui no Emmy. E, além disso, é uma série de Star Wars. Eu gostei muito de The Mandalorian, pelo que eu já vi. Mas, assim como o Silício achava nas categorias de comédia, que ainda não é hora de The Great, eu acho aqui que ainda não é hora de The Mandalorian, mas essa hora vai chegar. The Handmaid's Tale, Stranger Things e The Crown. 3 séries muito boas, muito fortes nessa sessão, nessa categoria, que tem grande potencial para ganhar. O meu voto também foi para The Crown, porque eu acredito muito nessa série. Inclusive, é uma das 5 séries, a quarta, se eu não me engano, mais assistidas da Netflix do mundo. Eu poderia muito bem mudar meu voto e ir para The Handmaid's Tale, para Stranger Things, porque as 2 outras séries também são muito boas, mas eu vou ficar dividido entre essas e meu voto vai acabar indo para The Crown. Vamos lá. Eu assisti todas as séries que estão aqui indicadas, todas as temporadas, e eu acho, infelizmente, que The Crown, pra mim, eu colocaria ela talvez em terceiro na minha linha de quem provavelmente vai ganhar. Eu acho que
principalmente por causa do número de indicações. Succession e Ozark estão muito mais fortes essa temporada. Porque se a gente for pensar, Succession, a segunda temporada é a melhor temporada. Ozark, a terceira temporada, é a melhor temporada. E The Crown, mesmo eu tendo amado a terceira temporada, não é a melhor temporada de The Crown. Pra mim é a segunda. Então acho que é justamente por causa disso. Better Call Saul, muito boa, mas não é agora. The Handmaid's Tale, a única que já ganhou nessa categoria em 2017. Mas eu acho que por ter estreado mais de um ano atrás, tá fraca, e a terceira temporada também tem problemas. The Mandalorian, ele é quase um orçamento de um filme, muito bom. Killing Eve, depois eu falo meus problemas com ela. E Stranger Things tá sobrando. Então, meu voto é para Succession, a única da HBO. E a HBO tem lobby, né? Vai conseguir. Passando para a categoria de melhor atriz em série de drama, temos como concorrentes Jennifer Aniston, de The Morse Show, Olivia Colman, The Crown, Judy Comer, Killing Eve, Laura Linney, Ozark, Sandra Oh, Killing Eve e Zendaya, de Euphoria. O meu voto fica em dúvida, de novo, com The Crown na balança. Então, eu fiquei em dúvida porque a personagem, a Rainha Elizabeth, que a Olivia Colman fez, é sensacional. Eu tenho certeza que o Osmium e o Francio não vão discordar de mim, mas eu também fiquei em dúvida entre a Jennifer Aniston porque eu gosto muito dessa atriz. Eu acredito muito em todos os papéis que ela faz, de filmes, de séries. Eu conheci ela por Friends, ela me ganhou ali. E, no fim, o meu voto foi pra Olivia Colman, de The Crown. Say what? Tem que comentar uma coisa. Eu concordo com o Silício. Eu também estava entre essas duas para votar. Também voto na Olivia Colman. Não é a primeira rainha que ela já interpretou. Fazendo um link com a categoria de comédia que eu comentei sobre a favorita, ela é a Rainha Ana, de A Favorita, inclusive. Então ela já está ambientada, não só ela, a Helena Bonham Carter também, se não me engano, também fez um filme relacionado à realeza britânica. Se não me engano, ela foi a esposa do Jorge VI, em um dos filmes relacionados ao rei. Mas eu queria fazer um comentário, que inclusive foi o que nós comentamos nas categorias de drama, que acontece com Killing Eve, porque nós temos a Sandra Oh e a Jodie Comer disputando a mesma categoria. E eu acho que, como eu tinha falado antes, em categorias assim mais principais, sem considerar coadjuvante, eu acho que dependendo de como for, pode de fato haver uma discrepância. Mas com atores principais, eu acho que acaba dividindo muito. E como o Francio tinha chegado a comentar com a gente anteriormente, que essa temporada não chegou a ser uma das melhores da Sandra Oh. Nas temporadas anteriores ela chegou a ser melhor. Então eu acho que por isso pode pesar um pouco contra Killing Eve nesse M. Exceção a Jodie Comer. Vamos lá. Pra mim, a Jodie Comer continua excelente em Killing Eve. Nessa temporada de Killing Eve, ela tem um episódio só dela. Normalmente, Killing Eve tem 4 personagens principais que dividem todos os episódios. Ela tem um episódio só dela. A Sandra Oh ficou muito apagada essa temporada. Muito apagada. Todo mundo reclamou disso. Acusaram isso, talvez um racismo por ela ser asiática, mas não tô falando que é isso. Eu tô falando que as pessoas comentaram. E a série não ter nenhum roteirista de descendência asiática, serem todos brancos. Mas eu não tô falando que isso aconteceu. Eu tô falando que as pessoas comentaram. Vamos lá. A Jodie Comer, inclusive, ganhou ano passado. Mas, voltando. A Zendaya, por Euphoria, ela está fenomenal em Euphoria. O M-Tape dela é o episódio 3, que é o episódio onde ela tá mais abalada psicologicamente, porque ela é uma adolescente que é viciada em drogas. E nesse episódio, ela quebra quase todas as relações dela por causa disso. E no final, ela tem uma cena que ela tá batendo na porta. Que ela quer a droga, mas a pessoa não quer dar pra ela. E é bizarramente surreal. Jennifer Aniston por The Morning Show, ela já ganhou nas categorias de comédia, alguns anos atrás, por Friends, né? E em The Morning Show ela continua espetacular, mas eu acho que talvez um problema para Jennifer Aniston tenha sido a escolha do M-Tape dela.
porque ela escolheu o primeiro o primeiro episódio da série. E não é, pra mim, onde ela brilha mais, que seria no 9º episódio, onde ela tem uma briga com a filha dela, que me parece tão real, a decepção que ela tem com a filha dela, elas brigam e é surreal. Mas, agora eu vou ter que justificar minha escolha, porque vai ser tenso. E eu vou votar em Laura Linney por Ozark. Não vou em de Olivia Colman. Vamos lá, explicar minha aposta. A Laura Linney nessa temporada de Ozark, pra mim, mesmo que a Olivia Colman seja muito boa, eu acho que na temporada a Laura Linney acaba se tornando mais necessária em Ozark do que a Olivia Colman é em The Crown. Porque essa temporada de Ozark é muito sobre a personagem da Laura Linney. O grande twist da temporada, o grande plot twist, é envolvendo a personagem da Laura Linney, e eu acho que esse é o ano dela ganhar. Olivia Colman vai ter outra temporada, pode ganhar que vem, etc. E eu acho que a Laura Linney, ela merece ser reconhecida pelo trabalho que ela faz em Ozark, e eu acho que vai ser esse ano. Melhor ator em série de dramas. Séries de drama. Não. Sei lá, melhor ator em série de drama temos Brian Cox, Succession, Jason Bateman, Ozark, que já foi indicado, Jeremy Strong, Succession, Billy Porter, Pose, que veio ano passado, Steve Carell, The Morning Show, já foi indicado outras vezes por The Office em série de comédia, e Stanley K. Brown, This Is Us, e caso vocês se lembrem, ele também está indicado como melhor ator coadjuvante em série de comédia, por Marvelous Mrs. Maisel, e ele também já ganhou em 2017 nessa categoria, por This Is Us. Vamos lá. Pra mim, mesmo com a divisão de votos, eu vou ter que ir no Brian Cox por Succession, porque o M-Tape dele é incrível. É o episódio 3 dessa temporada, que é Hunting, inclusive eu vou comentar um pouco mais sobre ele na categoria de direção, que é um episódio que ele promove ali uma sessão na família, uma sessão familiar de tortura e humilhação psicológica. Eu sei que deve parecer bizarro, porque não é uma tortura física, etc. Mas, assim, ele faz uma tensão psicológica nos funcionários dele, que, assim, é o chefe que você não quer ter, e o pai que você não quer ter. Mas ele faz isso de uma forma tão surreal, que ele pega a audiência e traz pra dentro da tela. Ele domina, ele oprime todos os outros atores ali, e pra mim, é surreal. Eu acho que mesmo tendo outro ator de Succession, mesmo tendo Billy Porter, que em Pose ele faz o Preytel, que é um personagem super bom, e Jason Bateman, Ozark é o projeto da vida dele, ele já falou isso. E mesmo assim, pra mim, é Brian Cox Succession, que ele também ganhou o Globo de Ouro no começo desse ano. Olha, pra esse voto, foi uma das poucas categorias que eu não fiquei tão em dúvida, que eu consegui decidir rápido. O meu voto vai para Steve Carell, porque esse ator, eu já encontrei ele várias vezes em outras séries, em outros filmes, e ele sempre satisfaz o que eu preciso para saber que um ator interpretou um bom papel, que é encarnar o personagem como ele precisa ser demonstrado na série, na história. E o Steve Carell, aparecendo em The Office, como o Francis já disse, ele apareceu em Space Force, que eu gostei da série, embora o Osmo e o Francis discordem. E ele atingiu as minhas expectativas nessas séries e não deixou, eu acredito que não deixa de atingir em The Morning Show. Eu, curiosamente, fiquei entre os atores que Francio e Silício votaram. Sobre Steve Carell, eu acredito também que ele atuou muito bem em The Morning Show. O drama caiu muito bem pra ele, tanto quanto comédia, como o Silício comentou. Mas eu também vou votar no Brian Cox por Succession. O pouco que vi sobre a atuação do ator me passou uma credibilidade muito grande, e eu acredito que ele vai levar. Aí é mais uma série da HBO. E um comentário. Diferentemente do Silício, que achou essa categoria não deixou ele tão em dúvida assim, eu fiquei em dúvida, principalmente por causa desses dois atores. Mas eu acho que, dentro da categoria de drama, de forma geral, eu que achei drama um pouco mais concorrido, pra mim, os atores eles só não são tão concorridos assim quanto a categoria de atrizes principais, porque eu acho que
eram nomes muito fortes. Jennifer Aniston, Olivia Colman, a Laura Linney, que o Francio votou. Então eu achei uma categoria muito concorrida também, não tanto quanto. E uma coisa, mesmo que se tivesse o ator principal de The Crown, eu não teria votado. Por quê? Porque o ator principal é o Tobias Menzies, que fez o Príncipe Philip, e ele também foi o Edmure Tully, de Game of Thrones. E lá vamos nós. Ele como Edmure é aquela coisa, né? O papel não pedia muito, enfim. Mas eu não sei se é por causa desse meu pré-conceito, dele ter sido o tio Edmure em Game of Thrones, ou se é porque ele não me convenceu muito bem, que entre o novo elenco, juntando um pouco com a atriz que fez a mãe da Rainha Elizabeth, ele não me convenceu tanto assim. Tem até o episódio que ele faz os questionamentos sobre a meia-idade, que é quando ele conhece os astronautas que fizeram a missão para a Lua e tudo mais. E assim, aquele episódio foi que eu fiquei mais próximo, assim, que a atuação dele me convenceu um pouco mais, porque é um episódio mais centrado nele. Mas sem ser isso, ele pareceu um pouco apagado pra mim nessa temporada. Porque o Príncipe Philip, das 2 primeiras temporadas, ele era um pouco mais ácido. Eu não sei se esse Príncipe Philip do Tobias Menzies não ser assim mostra a evolução do personagem, ou é apenas uma questão que o ator não conseguiu passar muito bem. Mas meu voto é Brian Cox. Então vamos lá, para a categoria de melhor atriz coadjuvante em série de drama, olha, para mim é uma das melhores categorias da noite. Vamos lá. Porque aqui nós temos várias atrizes que já ganharam por esses papéis. Porém, não todas nesta categoria específica. Vou falar. Temos Helena Bonham Carter por The Crown, Sarah Snook por Succession, Meryl Streep por Big Little Lies, Julia Garner, que ganhou no ano passado nessa categoria, Laura Dern por Big Little Lies, que ganhou em 2017 na categoria de atriz coadjuvante em minissérie, quando Big Little Lies deu aquele shit. Tandy Newton, que ganhou em 2018 essa categoria. E a Fiona Shaw, Killing Eve. E a Samira Wiley por The Handmaid's Tale, que já ganhou por The Handmaid's Tale na categoria de convidado em drama. Ou seja, temos aqui só gente que já ganhou, muita gente que já ganhou por esses papéis. E pra mim, vamos lá. O meu voto vai... Depois eu comento um pouco mais sobre elas, depois que todo mundo votar. Mas o meu voto vai ser na Helena Bonham Carter, por The Crown. Porque eu acho que o trabalho que ela faz nessa temporada é muito bom. Porque a Vanessa Kirby, que fazia a Princesa Margaret nas primeiras temporadas, já era muito boa. E ela conseguiu fazer um trabalho à altura e ainda muito melhor. E ela escolheu como M-Tape o último da temporada, que tem toda aquela questão do relacionamento abusivo que ela tinha com o marido, etc. E eu acho que foi uma escolha boa. Ela poderia também escolher o segundo, mas eu acho que também foi uma escolha boa, e pra mim, é ela que vai ganhar. Emendando, eu tenho um comentário, eu também votei na Helena Bonham Carter. É uma atriz muito boa. Ela já interpretou vários papéis, eu comentei que ela também já fez um filme sobre a realeza anteriormente. Um dos papéis dela mais famosos é da Bellatrix Lestrange, de Harry Potter. Ela inclusive vai estrear agora em um filme. Ela está em Enola Holmes, que é um filme que vai estrear agora, na verdade já estreou, da Netflix. Votei nela também, é uma atriz muito boa. E uma coisa interessante, que o Francis comentou sobre Big Little Lies, desse hack que teve, de virar minissérie pra série, que, Francis, eu acredito que você que assistiu mais sobre Big Little Lies entre nós vai concordar ou comentar mais sobre, que não necessariamente essa continuar Big Little Lies fez muito bem a série, né? Porque talvez só ter parado como minissérie tivesse sido ideal. Mas por fim eu queria comentar da Tandy Newton, de Westworld. É uma atriz muito boa, mas na terceira temporada eu acho que a atriz da Dolores, a Ivan Rachel Wood, ela foi a que deu uma vida para a temporada. Porque a Tandy Newton, a Miv, ela meio que, sabe, o plot dela era um pouco estranho. Porque ao mesmo tempo que se você forçasse um pouco, você conseguia entender o propósito dela, mas era um pouco forçado.
A personagem também ficou meio sem rumo por muito tempo. Algumas coisas foram um pouco preguiçosas, eu diria, do roteiro. Ela se livrava de alguns combates, etc. Inclusive sobre os combates, algo que eu reclamei um pouco. Mas brincando, mas foi uma crítica mesmo. Que ela só apanha. Qualquer briga que a Mive entrava, ela apanhava. Não sei se a idade está chegando, ela pode fazer coreografias muito arriscadas também. Mas as coreografias estavam meio estranhas. Estavam meio judô shot, algo meio 1, 2, 3, 4. Então acho que por essa temporada ela não mereceria ganhar. Mas é uma atriz muito boa. A Mive é uma personagem muito boa. Que eu acho que nas temporadas anteriores, sim, ela teve um destaque muito melhor. Inclusive, como o Francis comentou, ganhou anteriormente. Então, eu também concordo que Big Little Lies não precisava de uma segunda temporada. Eu acho que as atrizes são boas, a Meryl Streep, Osmio talvez não concorde comigo, mas a Meryl Streep é muito boa em Big Little Lies. A Laura Dern também, mas eu acho que Big Little Lies também já passou um ano, não foi tão bem aceita assim. Acho que não vai ganhar. Julia Garner continua maravilhosa. Danny Newton, episódio 2 bom, o resto tudo errado. A Samira Wiley, eu fico pensando. Pra mim, ela tinha que nessa temporada competir como convidada, porque ela não é coadjuvante, quase não aparece. Fiona Shaw, Killing Eve, tem um começo de temporada muito promissor, que ela lida com luta, etc. Não vou dar spoiler aqui. Mas no final fica uma bagaceira, que eu falei sobre Killing Eve. E a Sarah Snook, pra mim, talvez esteja em segundo na minha lista de talvez ganhar. Porque ela é uma coadjuvante, mas ela é quase principal. Inclusive, ano passado ela se indicou como principal, não deu certo, ela foi de fato. E esse ano ela mudou de estratégia, foi para a categoria de coadjuvante. E ela é muito boa. E ela faz umas coisas totalmente erradas, mas é um personagem tão cativante que ela merece. Mas eu vou na Helena Bonham Carter. Mas agora acho que o nosso querido Silício quer dar a sua aposta. Olha, eu fiquei em dúvida em personas dessas indicações, que é a Tandy Newton, a Samira Wiley e a Helena Bonham Carter, porque são 3 personagens muito boas. São 3 personagens que exigem muito para serem bem atuadas e que as atrizes conseguiram carregar o peso, carregar a carga que a personagem exige. A Tandy Newton, eu quase votei nela, quase mudei meu voto para ela, mas eu ouvi o comentário do Osmio e eu não vou mudar meu voto, porque eu só assisti a primeira temporada e parte da segunda, e até então a atriz tá muito boa. Como eu não vi a terceira, e vai ser um fator primordial para a escolha da primeira colocação dessa categoria, eu confio na palavra do Osmio de que a personagem se acabou ficando mais de lado nessa última temporada e que a atriz não conseguiu brilhar tanto, então não vou mudar meu voto. Say what? A Samira Wiley é outra personagem que exige muito e que a atriz conseguiu carregar o peso, carregar o fardo, porque assim como a atriz principal de The Handmaid's Tale, ela conseguiu dramatizar a situação de uma forma muito única, de uma forma muito necessária para a série. Meu voto, no fim, vai para Helena Bonham Carter, de The Crown, a Princesa Margaret. É uma personagem muito boa, é uma personagem muito forte. Ela tem uma história muito reflexiva, porque a Margaret quer a grandiosidade da Rainha Elizabeth, e a atriz conseguiu mostrar esse sentimento da personagem para as câmeras. Antes, eu só queria comentar uma coisa que o Francis comentou sobre a Meryl Streep. Não é que eu não gosto da Meryl Streep, mas eu acho que, algumas vezes, não é que ela está toda com outra personagem. É a Meryl Streep em outra situação. Mas é uma opinião polêmica, eu reconheço. E sobre a Helena Bonham Carter, deu pra ver que nós concordamos que é uma ótima atriz. E me fez lembrar de uma frase que o Rei George diz em um flashback da infância delas, que ele fala pra Elizabeth ele fala que a Margaret é a alegria dele e a Elizabeth é o orgulho. É uma personagem muito legal. E a troca de atrizes não impactou em nada nela. Só melhorou.
Mas vamos seguir agora para a categoria de melhor ator coadjuvante em série de drama. Temos Nicholas Brown, de Succession, Billy Crudup, de The Morning Show, Kieran Culkin, de Succession, Mark Duplass, de The Morning Show, Giancarlo Esposito, de Better Call Saul, e Matthew McFadden, meu Deus do céu, que nome bizarro, de Succession. E temos ainda Bradley Whitford, de The Handmaid's Tale, e Jeffrey White, de Westworld. Novamente várias coisas. Aqui temos várias indicações de mesmas séries. Succession, aí, e The Morning Show, né? Vemos aqui, as séries tiveram várias indicações. Como eu havia comentado, eu acho que no caso de ator coadjuvante, atriz coadjuvante, depende muito do ator em si. Eu acho que terem vários da mesma série não pesa tanto quanto ator ou atriz principal. E como aconteceu com a Ted Newton, que fez Aramith, eu acho que o Jeffrey White, que é o Bernard, sofreu do mesmo mal que a terceira temporada. Que inclusive quando nós estávamos assistindo o Franciel, nós teorizamos se a terceira temporada é isso aí que eles deram, e é essa coisa mediana, pra não falar ruim, ou se ela pode ser uma temporada de transição. E já que a gente já saiu perdendo, eu espero que seja isso. E a quarta possa ser uma temporada melhor. Porque eu acho que muitos personagens interessantíssimos ou podiam ter um potencial maior, ou acabaram sendo mal aproveitados. Eu acho que essa é a palavra geral, assim. Exceção a Dolores, que eu acredito que ela melhorou, porque na segunda temporada pra mim ela estava bem repetitiva. De resto, eles foram mal aproveitados. Mas em resumo, o meu voto não vai pro Jeffrey White, por tudo isso que eu falei. O meu voto vai para Giancarlo Esposito, de Better Call Saul. É um ator fantástico, ele também está em The Mandalorian, é o vilão, inclusive. Também é o vilão de Better Call Saul, barra Breaking Bad, que é o Gus Fring. É um ator fantástico. Inclusive, uma curiosidade para você aí que está escutando o nosso podcast, não sei se você sabe, mas Giancarlo Esposito será, onde ele interpretou com captação facial e tudo mais, ele será o próximo vilão do próximo jogo de Far Cry. Isso mostra o quão versátil e o quão bom é o ator. Porque ele consegue pra qualquer coisa. Se é a história no espaço, com Star Wars, tem a ver com todo o universo de Breaking Bad, Better Call Saul, se é jogo com Far Cry, o ator peita tudo. Então, meu voto é Giancarlo Esposito. Então vamos lá, tenho várias considerações a fazer. Pra mim, Jeffrey White também acho que não merece essa temporada. Não fez muita coisa. É muito confuso, muita expectativa pra nada. E também o Jeffrey White já tem um Emmy, tá bom, já foi. Vamos lá. Agora nós temos aqui 3 atores de Succession. Eu acho que vai dividir voto, principalmente entre o Kieran Culkin e o Matthew McFadden. Que o Kieran Culkin, eu acho que ele ganhou o Globo de Ouro no começo desse ano, e ele é muito bom. Inclusive, trivia aí. Kieran Culkin é irmão do Macaulay Culkin, que é o protagonista de Esqueceram de Mim. Fica aí a curiosidade. Mas o Kieran Culkin, ele é muito bom em Succession, ele faz um irmão debochado e cada coisa que sai da boca dele é surreal. Matthew McFadden, pra mim, meu personagem preferido de Succession, porque ele faz uma pessoa que ele tem um relacionamento, ele é casado com a Sarah Snook, com a personagem dela, né? E ele sofre uma relação meio abusiva, porque ela é muito mais do que ele e ela acaba diminuindo ele em muitos momentos. E o pai dela também diminui muito ele, que é o Brian Cox. Só que, em relação ao personagem do Brown, que também está indicado, ele fica oprimindo ele. Então, esse negócio, você é oprimido porque está em cima, mas você é oprimido também quem está embaixo de você. Isso que é o bizarro e isso que é o muito legal do personagem do Matthew McFadden. Também o Matthew McFadden também faz um monte de coisa, ele fez The Last Kingdom, etc. Vamos lá. Giancarlo Esposito, muito bom, não nessa temporada. Não fez. Pra mim, o Jonathan Banks, que eu acho um pouco sobrevalorizado, mas eu acho que nessa temporada ele está melhor do que o Giancarlo Esposito, que ele quase nem aparece. Mas o Giancarlo Esposito também está indicado como convidado por The Mandalorian. Chances de ganhar. Bradley Whitford, muito bom em The Handmaid's Tale. Ele já ganhou por esse personagem The Handmaid's Tale ano passado como convidado. Muito bom, continua sendo muito bom. Os dois de The Morning Show são muito bons. Eu achei que o Mark Duplass não ia entrar. Ele acabou entrando, fiquei muito feliz. Ele é muito bom, principalmente no último episódio, que ele tem um embate com o personagem do Steve Carell. Mas eu acho que como
o Billy Crudup, ele é um agente ali do caos. Ele, sabe o Mindinho de Game of Thrones? O Billy Crudup é esse personagem da Morning Show. Como eu acho que ele é essa coisa debochada, ele não interpreta um papel muito dramático, ali, de choro, de sofrência. Não, ele tem o deboche, ele, tipo, tem o dono da emissora, né? Porque The Morning Show é um programa, na série é um programa que o Steve Carell apresentava junto com a Jennifer Aniston. E ele é tipo um executivo do canal, e ele manda os executivos do canal se ferrar, é muito bom. Então, pra mim, vai pra Billy Crudup por The Morning Show. O meu voto é para Bradley Whitford, de The Handmaid's Tale. Eu relembro aqui a todos de quando ele apareceu na série, lá na segunda temporada. E desde lá ele me ganhou, esse personagem me ganhou. Eu fiquei um pouco em dúvida entre o Jeffrey Wright pra votar, mas eu também não tenho muito embasamento pra falar pelo mesmo motivo da categoria anterior, porque eu não assisti ainda a terceira temporada de Westworld. Por isso eu voto em Bradley Whitford de The Handmaid's Tale. É um personagem muito bom, o ator é muito bom, consegue interpretar o que o papel dele precisa de uma forma muito fiel. E por isso ele ganhou meu voto e eu acredito que vai ganhar essa categoria. Só queria fazer um último comentário sobre o Jeffrey Wright, que eu realmente lamentei a terceira temporada, porque, na minha opinião, o Bernard, que é o personagem dele, pra mim ele foi crescendo a importância dele durante as 2 primeiras temporadas. Ele já era um dos principais na primeira temporada, é evidente, e todo o plot twist relacionado a ele no final, mas a segunda temporada é guiada através do personagem, porque é toda uma questão de linhas do tempo, etc. E o personagem do Bernard, pra mim, é que assim, o Westworld e muitas séries não tem um ator principal em si. Mas eu consideraria, na segunda temporada, ele como principal. E é triste um personagem que estava tendo tanta evidência, na minha opinião, cada vez crescendo mais, ser abandonado. Se eu não me engano, ele nem apareceu por um tempo na terceira temporada. Foi bizarro. E outra coisa também, uma curiosidade. Inclusive, ele vai ser o novo comissário Gordon, nesses novos filmes de Batman. Que agora o Robert Pattinson vai substituir o Ben Affleck. Mesmo que ele vai aparecer uma última vez em Flash. Mas é um ator muito bom. Pena que a terceira temporada de Westworld não tenha dado o devido valor a Bernard Lowe. Na categoria de melhor direção em série de drama, nós temos Leslie Linka Glatter, Homeland, temporada 8, episódio 12, o último da série. Alex Sharkov, Ozark, pelo 9º episódio da terceira temporada. Ben Zmanoff, Ozark, 6º episódio da terceira temporada. Adrian Parekh, Succession, pelo último episódio da segunda temporada. Mark Mylod, por Succession, 3º episódio da segunda temporada, que eu falei que é o M-Tape do Brian Cox. Benjamin Caron, por The Crown, 3º episódio da terceira temporada. Jessica Hobbs, The Crown, pelo último episódio da terceira temporada. E Mimi Leader, por The Morning Show, o último episódio da primeira temporada, que é o 10º. Pra mim, o meu voto vai ser nessa categoria para Benjamin Caron, por The Crown, 3º episódio. Porque Aberfan, pra mim, pra mim, eu não sei se é o melhor da temporada narrativamente, mas pra mim, artisticamente, é o melhor da temporada. É muito bonito tudo o que acontece. Não bonito o que acontece, mas é bonito como eles mostram isso. E o Benjamin Caron já dirigiu outros episódios de The Crown. E esse episódio está realmente muito bom. Mas eu queria comentar que a pessoa que dirigiu o episódio de Homeland também já ganhou por Homeland outras vezes. Ozark, muito bom. E Succession, uma curiosidade para você que não sabe, o Mark Mylod, ele dirigiu alguns episódios de Game of Thrones, que alguns episódios de Game of Thrones, e também dirigiu o piloto de Once Upon a Time. Ou seja, a pessoa foi de Once Upon a Time para o último episódio de Succession, pra você ver como que a pessoa pode, não sei, evoluir, não vou ser polêmico aqui, mas meu voto é Benjamin Caron, The Crown, Aberfan. Isso mostra como que o Mark Mylod pode ser versátil, né? Porque ele foi de contos de fada pra história medieval pra Succession, que é totalmente diferente. Eu também voto em Aberfan, mas eu queria expressar uma coisa que é relacionada à próxima categoria, porque eu acho que o episódio Sisters não de The Crown, que é dirigido pela Jessica Hobbs,
merecia estar no roteiro. Nós vamos comentar um pouco mais sobre isso na próxima categoria. Porque eu acho que o Aberfan, que é o que foi indicado, e é o que eu também estou votando agora, justamente ele é ele é mais de destaque na temporada inteira pela direção. Mas eu não vejo ele como mais de destaque em roteiro na temporada. Então, eu voto nele em direção e lamento que o Sisters não tenha sido indicado em roteiro. O meu voto vai ser igual dos dois. Esse episódio foi muito bom. Ele, dando um spoiler aqui, ele vai ganhar meu voto na próxima categoria também. Uau! Porque eu dou um crédito à atuação da Rainha Elizabeth nesse episódio, porque mostrou um pouco mais sobre a personagem, mostrou um pouco mais sobre o modo como que ela lida com a situação depois de tantos anos, né, da transição entre as temporadas de idade. E inclusive eu recordo aqui a lágrima falsa que ela deu a público e que depois ela faz toda uma argumentação, ela fala pra câmera e tal sobre ela não poder chorar, ela não conseguir chorar, não ter chorado na morte do pai. Então eu dou um crédito pra esse episódio pra atriz, mas a direção e o roteiro, que é a próxima categoria, ganharam o meu respeito também, ganharam o meu voto, eu acredito que vão ganhar. Antes da próxima categoria, eu só queria fazer um disclaimer, que é o que eu, sempre que a gente fala de The Crown, a gente já debateu sobre M várias vezes, para esse M. Sempre que a gente vai falar do último episódio, eu chamo de Sister, mas o nome é Cry de Coer. Por que eu chamo de Sisters? Tem a ver com o Spoiler Time, inclusive, que a gente comentou. É porque tem um episódio na 5ª temporada de Spoiler Time que se chama Sisters, que inclusive é um dos melhores da 5ª temporada, se não for o melhor. E por ser sobre a relação de irmãs, eu sempre associo com The Crown, que é justamente o tema central do último episódio. Então, o nome não é Sisters, tá? Não me julgue, não me lixe, eu me confundi mesmo. Mas, mesmo errando o nome, eu acredito que esse episódio foi injustiçado na categoria roteiro, que é a categoria que nós vamos seguir agora. A próxima categoria, melhor roteiro em séries de drama, já com alguns spoilers anteriores. Temos como indicadas Better Call Saul, Bad Choice Road, Better Call Saul de novo, Bagman, Ozark, Boss Fight, Ozark, Fire Pink, Ozark, All In, Succession, This Is Not For Tears e The Crown, Aberfan. O meu voto, como eu já disse, vai para Aberfan pelos motivos que eu também já disse. Eu vou comentar que o último episódio o 10º episódio da 3ª temporada de The Crown não está aqui, não foi uma esnobada, porque a Netflix decidiu só ir com esse episódio para o Emmy. Eles não escreveram os outros, esse foi o único episódio que eles escreveram. Eu acho, inclusive, que talvez prejudique The Crown por causa disso. The Aberfan não é o roteiro principal, é mais, eu acho que a parte artística, que nem eu falei. Pra mim, Ozark 3 é merecido, mas vai dividir. Mesmo que, pra mim, se um desses de Ozark fosse pra ganhar, seria o Fire Pink, por muitos spoilers. Todos sabem o que acontece nesse episódio, coisas chocantes. Eu fico muito triste por Better Call Saul, porque esses 2 episódios são fenomenais. Principalmente o Bagman, que é o 8º episódio, que é uma odisseia pelo deserto. É toda uma viagem ali que se transforma em algo bizarríssimo. Mas eu acho que, infelizmente, Better Call Saul sempre vai ficar na margem de... Por exemplo, eu acho que assim, o seguinte. Os prêmios que Better Call Saul tinha que ganhar, Breaking Bad já levou. Então, acho que é isso. Então, infelizmente, eu acho que não vai levar, mesmo super merecendo. Por isso que eu acho que vai para Succession, This Is Not For Tears, que é o último episódio da 2ª temporada. E é um episódio muito bom, é um episódio ali de discussão entre os personagens. Porque não é um spoiler isso, mas o Brian Cox, ele dá uma ameaçada e cada um tem que fazer um caso para cada um, para se defender.
ele fala, eu vou fazer uma coisa. Por que eu não devo fazer isso com você? Aí todo mundo tem que argumentar, vira tipo uma rixa ali interna. Isso é muito divertido. E o último frame da série, a última cena é chocante. Por isso que eu vou no This Is Not For Tears, que inclusive é escrito pelo Jesse Armstrong, que ganhou também ano passado pelo último episódio da primeira. Então acho que vai seguindo a tendência e Succession vai ganhar de novo na categoria de roteiro. Eu sigo com o Osmio na minha votação. Say what? Também aposto em Succession. E sobre a escolha da Netflix, que optou por só deixar Aberfan. Mas Osmio não é você? Eu também refleti sobre isso. O quê? Crise de identidade? Não, sério, eu sempre confundo. Eu sempre chamo as pessoas de Osmio, eu tipo terceira pessoa. Então vamos lá, eu concordo com o Francio, que apostou em Succession. E sobre a escolha da Netflix, eu acredito que eles possam ter deixado só o Aberfan, porque deve ter sido o episódio mais caro em efeitos especiais, porque é o que tem mais efeitos especiais. Mas em roteiro, eu acho que o último episódio, o Falso Sisters, é o melhor. É o episódio que mais me impactou. Inclusive tem uma frase da Margaret que marca bastante, que ela fala que as pessoas vêm e vão, mas a coroa permanece. Ela fala isso pra Elizabeth, quando ela tá de cama. É um episódio muito bom. A trilha sonora também. Uma das minhas partes da trilha sonora de The Crown favoritas é desse episódio. Inclusive, essa música se chama Sisters. Tá aí porque eu me confundo tanto também, porque a música se chama Sisters, que é muito boa. Inclusive, é a trilha sonora que toca na maioria do episódio, é muito marcante. É um episódio muito emocionante. Na minha opinião, ele fecha muito bem a temporada. É assim, tem aquela parte dos 25 anos do reinado dela, que é o do jubileu, que é uma cena bem rapidinha. E, na minha opinião, se cortasse aquela cena e acabasse a temporada no diálogo entre elas, que é uma das últimas coisas que tem na temporada, porque depois tem o diálogo delas, basicamente, e corta para preparação pro dia do jubileu. Então acho que se tivesse terminado, por exemplo, um diálogo entre elas, eu teria amado do mesmo jeito, porque é muito bom. É meu episódio favorito da terceira temporada. Mas, senhoras e senhores, seguiremos agora para a reta final desse longuíssimo podcast, batendo todos os recordes de duração até hoje. E nós iremos para o nosso fabuloso quiz, começando com você, Francio. Vamos lá, provavelmente você não lembra qual era a frase, e nem eu lembro. Então vamos lá. As pessoas ficam me fazendo perguntas para as quais eu não sei as respostas. De que série é? Better Call Saul. Replico o voto. Infelizmente, ambos erraram. Na verdade, essa frase é da nossa querida série de Michael Schur, The Good Place. Olha só. Então eu sigo. Perdão. Coronavirus! Coronavirus! I'm telling you, shit is real! Shit is getting real! Eu tive que espirrar. Eu consegui. Coronavirus! Bom, seguindo então, a minha frase foi a seguinte no começo desse longuíssimo programa. Necessidade não é desejo. Apostas, dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Francio e Silício. Essa é difícil. Essa é bem difícil. É difícil mesmo. Fiz de propósito. Repete? Necessidade não é desejo. Necessitar não é desejo. Silício, alguma aposta? Não, da Handmaid's Tale não. Eu vou em Westworld. Acredito que seja ele. Você, Francio? Stranger Things. Essa é uma frase bem miserável, porque ela pode encaixar para várias situações. Erraram, mas miraram no peixe, acertaram no cão. Porque essa frase é de Ozark, senhoras e senhores. Ah, fera, minha segunda aposta.
Então agora, deveremos ir para a frase de Silício, mas ele tem uma confessão Não. para fazer ao nosso público. Assim como ele colocou uma frase de Modern Family nas minisséries, ele cometeu outra gafe agora. Silício, o que você fez dessa vez? Meu Deus. Espectadores, peço lhes perdão. Vocês devem lembrar a minha frase, mas eu não lembro. E eu perdi a minha anotação aqui. Eu coloquei meu computador para reiniciar e acabei perdendo a minha anotação. Portanto, eu vou falar que a minha frase aqui, uma inversão de memória, é o dignificante e o significante. Que absurdo. Eu discordo. Essa é da sua cabeça. Frase é o dignificante e o edificante. Eu acho que o Osmo está completamente enganado. Creio que o não. Franz concorda comigo. É Não, o significante isso é um e o ponto dignificante. contra a minha pessoa. Ai. Então fica o desafio, sem olhar no Google, se você está nos escutando agora, qual é a frase do Silício? Olá, retornei novamente. Em resumo, não encontrei a frase no Google, acho que não tem, ou nosso queridíssimo Silício tirou de alguma profundeza. E sobre The Crown, a única coisa que tem referente ao dignificante e seu companheiro, que não sabe, ninguém concorda sobre o que é o dignificante e o eficiente. Mas, o eficiente está muito mais próximo de edificante do que de significante. Então, acredito que Osmio, dessa vez, não está tão louco assim e acertou a frase. Então mande para nós. Você pode deixar ou na postagem do podcast, que nós vamos anunciar nas nossas redes sociais, ou nos mandar um e-mail. Através do seriestou@gmail.com. Então, Francio, aonde o nosso público pode encontrar mais sobre séries? Ele pode encontrar mais sobre séries em Seriestou em várias redes sociais. Temos Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. E o podcast você estará disponível no Google Podcast, Spotify, Google Podcast às vezes, que ninguém entende o que acontece, mas em todas as plataformas de áudio. Você deve estar maratonando. Vamos aquecer a voz para começar mais um programa. 3. Algo bem locutor, olá, personas. Tô brincando. Olá, personas. Uma voz meio rouca de fumante. Olá, personas. E vai. Marco Douglas.